Oi pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu tô aqui para falar sobre o novo filme do Christopher Nolan. Ele que não é só um diretor, mas também o criador de uma marca. Antes de começar a crítica de Tenet, eu queria explicar para vocês que eu só consegui assistir esse filme porque eu moro aqui em Portugal. Aqui a situação do corona tá muito diferente, os novos casos já estão estáveis há algum tempo e também há algum tempo os cinemas já estão reabertos. Tudo, claro, com as devidas precauções e várias coisas diferentes. Então, por exemplo, cada vez que um assento é reservado, 4 outros, um na fileira de cima, outro na fileira de baixo e os 2 do lado também são reservados para manter o distanciamento social. Todo mundo precisa ficar com a máscara lá dentro. E aquele intervalo, né, o tão conhecido intervalo no meio da sessão aqui em Portugal já não existe mais por conta das novas regras do governo. Mas tendo isso bem claro, né, que ninguém tá quebrando nenhuma quarentena aqui em Portugal, porque isso já não existe há algum tempo, eu queria comentar também com vocês um pouco mais sobre a polêmica aí da distribuição de Tenet. Todo mundo sabe que ele foi adiado inúmeras vezes, né, e a distribuidora acabou por escolher lançar o filme de qualquer maneira aqui na Europa primeiro, antes do que no resto do mundo. Inclusive, a produtora escolheu não entregar para os críticos norte-americanos ou mesmo para o resto do mundo o filme antes do tempo, né, de maneira online, o que fez com que muitos meios especializados contratassem críticos europeus para poder veicular então as críticas sobre o filme. Aqui no caso eu tô fazendo vídeo exclusivo para o 16mm, então é mesmo simplesmente porque eu moro aqui. Infelizmente a estreia no Brasil é muito incerta porque a gente realmente não sabe quando as salas de cinema vão reabrir, mas querendo ou não, eu achei que seria relevante fazer essa crítica porque inclusive tá estreando aqui na Europa inteira e muito provavelmente vai estreando assim aos poucos no resto do mundo. E para finalizar, né, essa introdução gigantesca aqui que eu tô fazendo, não esqueçam também de assistir os vídeos que o Vitor Russo colocou e fez aqui no canal nessa semana e na semana passada, porque tem 2 vídeos específicos sobre a origem, dissecando aí o filme, e também um top 5 dos filmes favoritos dele sobre o Nolan. O que eu quis dizer na abertura quando eu falei que o Nolan criou a sua própria marca, né? Desde Batman a gente já percebe que ele tem uma queda pela grandiosidade. A Origem com certeza foi um filme que colocou ele, consagrou o lugar dele na indústria. Interestelar veio depois só para reforçar essa ideia das teorias difíceis aí, e Dunkirk foi mais um exemplo de como ele gosta de brincar com o tempo e com as linhas temporais. Em Tenet nada disso vai ser diferente. Aqui a base do filme é essa brincadeira com o tempo, a gente vai ter um monte de teorias difíceis aí para tentar decifrar, mas desde o começo Tenet vai começar num ritmo extremamente ambicioso e de uma maneira bem frenética. A gente já tá no meio de várias explosões, a gente tá no meio de uma montagem extremamente aflitiva, no bom sentido. O Nolan faz umas escolhas muito interessantes aqui, porque ele não é só o diretor desse filme, ele também é o roteirista e o produtor, como ele vem fazendo nos seus últimos projetos, mas ele nunca vai utilizar, por exemplo, câmeras subjetivas. Ele gravou o filme todo em IMAX, igual ele fez em Dunkirk, e ele em nenhum momento vai querer dar a entender alguma subjetividade com seus movimentos de câmera. Aqui é tudo muito estável, tudo é muito típico de filme de ação aqui. Só que o interessante é perceber que o Nolan, ele decide não mostrar aquele tipo de violência perversa, né, que é a violência utilizada na tortura, ou mesmo a violência numa situação conjugal, mas em outros momentos é aquela violência gratuita, em que a gente não conhece as pessoas que estão ali apanhando. Isso vai rolar solto no filme inteiro. E um tema, né, que a gente sabe que o Nolan adora tratar são os limites da violência, né? Até onde a pessoa vai para ter aquela violência, e que é algo muito recorrente, por exemplo, na temática de Batman. Aqui com certeza tem isso também, e a gente vai ver outros tipos de violência retratados. Se eu não me engano, já é o 8º filme que o Nolan se junta com o Hoyte van Hoytema para ser diretor de fotografia,
E aqui realmente a gente vê que tem muita coisa feita para essa experiência cinemática, né? Aquela imagem que a gente consegue ver no trailer da energia eólica no meio do mar e todos os efeitos práticos que o Nolan escolhe usar aqui, a gente vê que tem pouquíssima coisa em computação gráfica, o que é muito gostoso de assistir, porque a gente tá em IMAX numa tela gigantesca, mas a cena no carro, a cena do avião, a cena do barco são coisas extremamente interessantes, porque eu imagino a dificuldade dessa produção de conseguir fazer todas essas loucuras que passam na cabeça do Nolan. E muitas vezes isso é captado com grandes angulares, tudo muito bem feito pelo Van Hoytema, é tudo muito bonito de se assistir, como a gente viu também em Dunkirk, nos últimos filmes dele. Isso a gente não pode tirar de maneira nenhuma como mérito de Tenet. A cena do carro, por exemplo, que é a minha favorita desse filme inteiro, foi algo que eu pesquisei e descobri que foram 3 semanas só para gravar essa cena. É algo que é muito difícil de acontecer numa gravação de algum filme. 3 semanas é muito tempo para uma gravação. Então, são coisas que a gente vê que precisou de muito trabalho, muito pensamento prévio, muito ensaio. E o John David Washington não usou dublê, então aqui é o mérito de muita gente envolvida. Algo extremamente importante nesse filme é a montagem, porque como a história engloba viagem no tempo e todas essas coisas e teorias físicas, a montagem poderia realmente estragar o filme todo e fazer ele incompreensível, mas no final das contas a estrutura ficou uma estrutura de vários picos e isso fez o ritmo ser um pouco instável. Em algumas vezes a gente tem um ritmo mais lento e em outros a gente tem um ritmo muito frenético, e como é um filme longo, isso pode cansar alguns espectadores. Mas querendo ou não, a história é muito bem retratada e muito bem explicadinha aí durante essa montagem. E falando sobre o muito bem explicadinha, a gente chega na questão do roteiro de Tenet. Eu tenho aí alguns fatores principais que eu queria expor para vocês, para conseguir explicar melhor a profundidade, né, de tudo isso e dessa análise que eu vou tentar fazer em relação a essas teorias todas, né, malucas que ele coloca aí no meio. Então eu separei em 4 partes mais ou menos para a gente conseguir tratar isso de uma maneira mais aprofundada. Então a primeira eu vou falar um pouco melhor sobre a exposição no roteiro, depois eu vou passar pelos conceitos da física que ele trata, depois a mistura dos conceitos que ele faz e por fim a premissa clichê que ele utiliza. Uma das maiores críticas a Interestelar vai ser com certeza a exposição no roteiro, né? A gente sabe que ela vai culminar em uma cena famosíssima que muita gente comenta, que é um astrofísico da NASA explicando para outro astrofísico da NASA sobre um buraco de minhoca. E em Tenet isso infelizmente não é diferente. A gente tem a criação de alguns personagens aí simplesmente para poder explicar. E não seria um problema, né? Porque eles estão explicando para um novo recruta. A gente já comentou aqui no canal em outros vídeos a existência desse novo recruta para fazer com que seja mais plausível explicar esses conceitos, como acontece em Dark muitas vezes. Mas o problema é que esse novo recruta já conhece alguns conceitos, inclusive completa frases de outras pessoas, o que faz tudo ficar muito inverossímil, né? São diálogos muito plásticos e realmente são explicações jogadas na cara do espectador, uma atrás da outra, simplesmente porque ele está falando sobre teorias bem complexas. A chave para entender Tenet é o conceito físico da entropia. Eu não vou, claro que não, explicar aqui numa crítica esse conceito, mas se vocês quiserem, eu posso falar sobre ele e sobre outros conceitos que ele vai explorar nesse filme num vídeo à parte próximo da estreia do Brasil. O Nolan também vai incluir dentro desse balaio aí de conceitos a questão da fissão nuclear. Ele vai falar também sobre a existência do livre-arbítrio ou não, a fusão entre passado e futuro, ou seja, linhas temporais simultâneas, e vai citar inclusive 2 físicos reais, que é o Richard Feynman e o John Wheeler,
mas esse eu vou deixar para vocês pesquisarem um pouco mais sobre eles. E com muita exposição de um lado e muita comedinha a partir do personagem do Pattinson de outro lado, a gente chega num terceiro ato que vai misturar tudo isso com outros conceitos que a gente já conhece aí na ficção científica, que é, por exemplo, o paradoxo do avô ou a multidimensionalidade. Mas isso acaba por não ter nenhum propósito real na trama, então parece que é meio tudo jogado simplesmente pro conceito de usar conceitos. E como Nolan já fez antes, esse filme também tem 4 atos, então para algumas pessoas ele pode ter tempo a mais, sim. Ele tem um tempo a mais realmente, eu cortaria uns bons 15 minutos desse filme ou mais. E como o filme já começa num alto nível de tensão, é muito fácil ficar cansado, né, de todo o barulho dessa experiência cinemática aí que a gente é apresentado. Mas mesmo assim, é difícil encontrar pontas soltas, apesar de ser um filme bem longo e tratar de conceitos bem difíceis, é realmente difícil de encontrar pontas soltas nesse filme, a não ser na questão de onde surgiu a máquina do tempo que eles utilizam, vamos chamar assim de máquina do tempo. E terminando a questão do roteiro, nada é muito original aqui, a não ser os conceitos utilizados, né, que eu acho que eu nunca vi um filme utilizar os conceitos de Feynman, eu nunca nem tinha ouvido falar nisso antes. Deu pra perceber que o Nolan quis resgatar um pouco os filmes de espionagem, né, do início dos anos 80, com um quê mais moderno, obviamente. O que fez ele utilizar, inclusive, uma premissa que já é bem conhecida pela gente, é por isso que eu falei que é uma premissa clichê, que é uma possível terceira guerra mundial. Sem contar que foi um pouco difícil para mim me conectar aos personagens, porque a construção não é muito aprofundada. Aqui a gente não tem muito tempo para conhecer essas pessoas. Mas indo pro elenco agora, o John David Washington, que a gente teve o prazer de conhecer recentemente no filme do Spike Lee, BlacKkKlansman, tá aqui de uma maneira que eu realmente me surpreendi. Ele tem uma fisicalidade extremamente interessante e a questão dele não ser muito aprofundado, eu consegui realmente ver que ele construiu camadas, porque ele não passa por muitas emoções, ele tá sempre assustado, ele tá sempre contra o tempo, ele tá sempre naquela ânsia de chegar em algum lugar, e mesmo assim ele consegue passar vários sentidos, várias sensações, vários sentimentos nesse escopo pequeno que ele tem para trabalhar. As caras dele para comicidade é muito no ponto, mas o elenco todo tá muito afiado, com certeza. O Robert Pattinson, que vai ser o próximo Batman, né? Nesse caso, ele foi utilizado algumas vezes como alívio cômico, mas não pensem que ele é resumido a isso. Ele tem uma fisicalidade também muito boa e ele é muito importante para toda a trama também. Mas quem realmente me prendeu do início ao fim, a não ser o John David, foi o Kenneth Branagh. Eu gosto muito de todos os trabalhos dele e aqui ele realmente não decepciona. E ele como Sator só prova que esse é um dos atores que a gente tem hoje em dia que consegue fazer mais coisas diferentes aí. A Elizabeth Debicki, ela sofre com uma coisa que acontece muito nos filmes do Nolan, que é a falta de profundidade das personagens femininas. Ela tem muito pouco para trabalhar, mas mesmo assim ela tá muito bem no filme. Mas aqui a gente tem vários personagens que poderiam ser completamente dispensáveis, que é por acaso os personagens da Clémence Poésy, do Michael Caine, que uma cena, gente, uma cena, e do Aaron Taylor Johnson também. Por fim, Tenet é realmente uma experiência cinemática, mas falta conteúdo para essa caixinha, porque não é só de forma que cinema consegue existir. Então, depois desse longo vídeo, minha nota para Tenet vai ser um 7,5. Não esquece de deixar o joinha aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa crítica e não esquece de se inscrever no canal. Vai estar aqui embaixo na descrição todos os links para os outros vídeos que eu citei e também vai estar no comentário fixado o nosso podcast, todas as nossas redes sociais, para vocês poderem acessar e descobrirem os outros conteúdos que a gente produz. Então é isso, pessoal, um beijo e corta!